Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor, povo de Deus. Quem trouxe a Bíblia Sagrada, por favor, abra aí no livro do Gênesis. Glória a Jesus. Livro do Gênesis, capítulo de número 32. O livro do Gênesis, capítulo de número 32. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Gênesis, capítulo de número 32, versículo de número 22. Para a glória de Deus vivo, estamos dando início a mais uma poderosa campanha na presença do Senhor. Aprove Ele trazer a este lugar. Tenho certeza que com o propósito de primeiramente adorar a Ele, engrandecer, enaltecer e reverenciar ao nome dEle. O livro do Gênesis, capítulo de número 32, versículo de número 22. Quantos encontraram a palavra do Senhor? Diga eu. Você que só vai acompanhar a leitura, por gentileza. Capítulo de número 32, versículo de número 22, que diz assim: E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas duas esposas e as suas duas servas e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. Versículo de número 23. E tomou-os e fê-los passar ao ribeiro, e fez passar tudo quanto tinha. Versículo de número 24. E você atenta para este versículo. Jacó, porém, ficou e lutou com ele um varão, até que a alva subia. Então hoje iniciamos mais uma poderosa campanha com o tema Jaboque, lugar do meu milagre. Aleluia. Não, você não entendeu. Aleluia, Jesus. O contexto, nós vamos estar narrando durante essa semana, e eu tenho certeza que você que chegou aqui fará como Jacó. Aleluia. Você vai lutar, você vai prevalecer, e a vitória vai chegar para você, porque Jaboque, lugar do meu milagre. Assim como foi na vida de Jacó. Se desprenda de tudo, agora é hora de clamar. Aleluia. Assim como Jacó tinha um objetivo naquele dia, naquele momento, naquela hora, de lutar por sua luta, de lutar por sua história, de lutar por algo que ele estava já determinado no seu coração. Chegou a semana de nós clamarmos ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Soberano Deus e eterno Pai, Pai, Criador dos céus e da terra, já estamos dando início a mais essa poderosa campanha. Jaboque, lugar do meu milagre. Atenda, Senhor, a petição de quem veio te buscar, de quem veio te adorar, Senhor amado, que não vem mais por uma rotina, ou porque não tinha outro lugar para ir, Senhor amado, mas aqueles que verdadeiramente vieram, meu Deus, para cultuar, para te adorar, Senhor, e te apresentar no primeiro dia dessa poderosa campanha. Jaboque, lugar do meu milagre. Senhor, eu quero clamar, eu quero rogar, eu quero suplicar, juntamente com o teu povo, juntamente com a tua igreja agora. Assim como Jacó, coloque a tua petição na mão do Deus Todo-Poderoso. Jacó queria a sua história mudada, Jacó queria a sua vida mudada. E você, o que você quer nessa campanha? Por que você vai lutar? Porque você está depositando nas mãos do Senhor. Clame, 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 igreja. Eu neutralizo agora toda resistência. Eu neutralizo agora Senhor, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, atende a nossa petição, atende, Senhor, a nossa petição, ó Pai, atende o nosso clamor agora nesse instante, Senhor amado. O
neutralizando, Senhor amado, nesse instante, qualquer resistência do homem, qualquer resistência, Senhor amado, que está tentando nessa manhã, no início dessa tarde, Senhor amado, na virada, orava a cantaria da manhã, da tarde, em nome de Jesus Cristo agora, seja tocado aí agora, orava a cantarava, suribidi cantarava, cantaraia, na liberdade para o Espírito Santo, na liberdade para o Espírito Santo de Deus, aleluia, orava a cantarava, suribidi cantaraia. Qual é o teu clamor nessa tarde? Qual é o teu clamor nessa tarde, aleluia? Qual é o teu clamor nessa tarde? Clame, 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 orava, suribidi cantarava. Senhor amado, eu necessito do milagre. Toca, Senhor amado, na minha saúde. Oraba, choraba, cantaraia. Senhor amado, não hesitei, Senhor amado, de pegar o microfone e iniciar essa poderosa campanha. Mas o Senhor é sabedor e conhece todas as coisas. Senhor amado, assim como o Senhor conhece o meu íntimo, o Senhor conhece o íntimo de cada um dos teus servos que aqui estão presentes. Senhor, que nessa tarde a tua presença venha ser viva, que nessa tarde a tua presença venha ser poderosa, que nessa tarde, Senhor amado, que o Senhor venha com o martelo que o Espírito Santo para desfazer, orava, cantarava, xandaraia, chulibidicando, orava, choreba, cantaraia. Deus, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, Senhor amado, eu clamo diante do Senhor, juntamente com a tua igreja, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, no nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor amado, eu clamo diante do Senhor, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus, aleluia. Podeis assentar nessa tarde, por favor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então hoje iniciamos mais uma poderosa campanha na presença do Senhor. Enquanto eu buscava, aleluia, a palavra do Senhor nessa tarde, o Senhor bradou algo ao meu coração, aleluia, a respeito dessa mensagem, a respeito dessa palavra. Glória a Deus. A primeira palavra que o Senhor tocou no meu coração é a palavra lutar. Glória a Jesus. Então só luta por algo aquela pessoa que está determinada com aquilo que ela quer receber. Aleluia. Se você pegar o livro do Gênesis, você vai percorrer sobre ela e você vai ver 3 gerações a qual o Senhor escolheu. Aleluia. Abraão, Isaac e Jacó. São esses patriarcas a qual o Senhor separou, a qual o Senhor ungiu. Aleluia. Para Abraão o Senhor vai dar Isaac. Para Isaac o Senhor vai dar Jacó e Isaú. Aleluia. E eu entendo aqui concernente essa palavra, que tudo que o ser humano, aleluia, que se volta para Deus, que coloca-se na posição em que Deus quer, ele recebe algo diferente da parte de Deus. Não, eu vou repetir. O natural, o comum você fez, que vou entrar por essa porta, sair do local onde não sei, da sua casa, o local do seu trabalho, e você determinou no seu coração que você viria hoje no clamor do meio-dia, e isso é natural. Agora não é natural, aleluia, você clamar além, você acreditar naquilo que você quer para a sua vida. E outra coisa, não confiar na força do seu braço ou pode fazer, mas depositar a sua confiança no Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Eu entendo à luz da palavra de Deus, que quando Deus vai falar agora, aleluia, Jesus com Isaac, Deus vai prometer a ele 2 nações. Eu entendo que havia o dedo de Deus, eu entendo que havia a mão do Deus Todo-Poderoso para trazer algo diferente daquilo que foi entregue para Abraão. Nós sabemos que a esposa de Abraão era estéril, aleluia. E também nós vamos ver que a esposa de Isaac também é estéril. Sara era estéril, Rebeca também é estéril. E a Bíblia diz que Isaac orou incessantemente, orou ao Senhor, buscou ao Senhor, para que Deus viesse abrir a madre da sua esposa. E assim o Senhor Deus apareceu dizendo: olha, e ela, quando ela engravidou, que o Senhor realizou o sonho, o milagre, agora ela não é mais estéril. O anjo do Senhor vai dizer, porque ela sentia como se fosse uma briga dentro dela, e ela não entendia o porquê que aquela gravidez dela era tão diferente das demais.
Então eu entendo assim que ela procurou saber o que é que estava acontecendo com ela, aquela briga, aquela luta, até que o Senhor apareceu e vai dizer: olha, o que está no ventre da tua esposa é duas nações, o menor vai governar sobre o maior. Ou seja, o menor será o primogênito. Eu vou trazer uma reviravolta. A palavra de Deus vai dizer que quando Rebeca dar a luz, a Bíblia vai dizer que Jacó, ele vai vir agarrado no calcanhar do seu irmão Esaú. Então o nome dele, Jacó, aquele que agarra no calcanhar. Aleluia. Então teve todo o parâmetro, aleluia, sobre esse cenário que aconteceu na vida de Jacó desde o ventre da sua mãe. Alguém vai dizer, alguns historiadores afirmam que desde o ventre Jacó ele já não estava. Não, eu entendo que Jacó ele já nasceu, aleluia, debaixo da promessa de Deus. Não, você não entendeu. A voz não está muito boa não, mas eu estou dando lugar e liberdade para o Espírito Santo de Deus, aleluia. Então eu entendo que quando ele nasce ali, a sua mãe vê que ele está agarrado, aleluia, no calcanhar do seu irmão. Ela vai dizer, vai se chamar Jacó, que o significa aquele que segura no calcanhar do seu irmão, aleluia. O tempo foi passando, aleluia, e essa história você pode até saber de cor, mas o que vai me chamar a atenção é que passaram-se 20 anos desde o momento em que Jacó ele vai enganar o seu pai, ele vai se fingir pelo seu irmão Esaú. O seu irmão vai chegar, aleluia, de um momento fragilizado com fome, e eles ali vão fazer um pacto de aliança, e ele me dá a tua primogenitura, eu te dou um prato de lentilha, e ali foi trocado, aleluia, a sua primogenitura por um prato de lentilha. Então desceu sobre o coração de Esaú uma ira contra o seu irmão, e ele disse: quando meu pai descer à sepultura, eu vou matar esse meu irmão. Quando meu pai descer à sepultura, nunca mais ele vai trazer engano na nossa casa. Quando nosso pai descer à sepultura, nunca mais ele vai olhar com um olhar altivo para mim, pois eu vou tirar a sua vida. O tempo se passou mesmo, Jacó, ele vai trabalhar, ele vai namorar, ele vai se apaixonar por uma mulher. Então naquele instante, aquele que enganava passou a ser enganado. O seu sogro, em vez de colocar a mais velha, colocou a mais nova. Então Jacó vai deitar-se, quando ele acorda, ele percebe que não era amada da sua alma. Então ele vai trabalhar mais 7 anos para casar-se com aquela que ele amava. A Bíblia vai dizer, os anos estão se passando e Jacó está envelhecendo. Ele olha para trás e ele vai pensar: o meu cenário foi de enganação, o meu cenário foi de dor. Tudo que eu construí até agora, é necessário Deus colocar um ponto final, pois eu quero tudo novo, eu quero iniciar tudo novo. Não, você não entendeu, aleluia. Orava, chorei, bacana, lava, xangaraia. E aí entra a mensagem a qual nós lemos nessa tarde, aleluia. E agora Jacó está totalmente determinado a ver a sua história mudada, aleluia. Entenda uma coisa: não tem como viver o novo se você está atrelado em coisas antigas, em coisas velhas. Enquanto você não deixar para trás, coisas novas não virão. Você não vai respirar o novo, aleluia. Então Jacó ele olha assim. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer, aleluia, orabachora bacandaraia, versículo de número 24, parte A. Jacó, porém, ficou só. A guerra que ele precisava travar não poderia ser com os 11 filhos. A guerra que ele precisava travar não poderia ser juntamente com a esposa amada da sua alma. A guerra que ele iria travar, aleluia, era ele e Deus. Ele e o anjo do Senhor. Não, você não entendeu, aleluia. E aí a noite
noite inteira, aleluia, e vai pra cá, e vai pra lá, e briga, muda meu nome, muda minha história, e o anjo do Senhor me solta. Ele disse, não, eu não te solto, aleluia. Eu estava pregando a palavra de Deus agora sábado, em uma determinada denominação, e quando o culto já havia acabado, alguém se aproxima de mim, sem demagogia, não para enfeitar a mensagem, mas eu digo com aquilo que eu ouvi. Quando terminou a ministração, formou-se aquela fila para me orar, e aí de repente veio um senhor, aleluia, naquela fila para me fazer aquela oração, aleluia, e ele disse, lembra o que Jacó falou para o anjo? Aí eu disse, lembra, eu não te solto enquanto não me abençoa. Não, você não entendeu, aleluia. Enquanto o anjo do Senhor brigava, me solta, homem, até que ele foi ferido na sua coxa, ele saiu mancando, ele saiu, aleluia, ferido, mas com a sua história mudada. Aí ele vai dizer, tu lutaste como um príncipe, tu foi guerreiro, homem, tu lutaste a noite inteira, aleluia. Ou seja, até a alva, imagine a noite inteira numa vigília. Tu não muda a minha história, muda, Senhor, o cenário, muda a minha vida, muda, Senhor, a nova Xandaraia. E o anjo do Senhor aparecer a você na madrugada da oração e dizer, ei, Kátia, eis aqui o que tu queres, o que queres que eu te faça, aleluia. Foi exatamente isso que o anjo falou. Ele diz, a partir de agora, tu não se chamarás o enganador, aquele que segura no calcanhar, mas agora o teu nome será conhecido como Israel. Só o irmão entendeu, aleluia. É por isso que o tema da campanha é Jaboque, lugar do meu milagre. Enquanto ele estava lutando lá no val do Jaboque, o anjo do Senhor já estava preparadíssimo para entregar o que Jacó necessitava, a mudança da sua vida. Imagine, olha a mudança, olha a virada. Aconteceu na vida de Jacó. Israel significa, aleluia, príncipe de Deus. Israel significa guerreiro de Deus. Mais uma. Israel significa aquele que luta como um príncipe. Se você entrar na guerra e for para recuar, já desiste logo. Mas se você quiser fazer igual Jacó, Jaboque, lugar do meu milagre, eu não solto, eu não largo, enquanto não me abençoar. Mas tem muitos aí, né, que depois que lutou, que prevaleceu, que Deus mudou o nome, que Deus mudou a história, que Deus mudou a família, nunca mais apareceu no clamor do meio-dia, nunca mais nem se viu. Mas nessa tarde tem alguém, aleluia, chamado Israel, o Israel que é grato, Israel que diz, Senhor, se o Senhor fores comigo, me deres pão de para comer, me deres vestes para vestir, aleluia, eu com meu coração grato, eu te darei o dízimo de tudo, Senhor. A minha vida é tua, o meu sonho é teu, a minha história pertence ao Senhor, aleluia. Olhe para mim, por favor. Olhe para a pessoa que está no seu lado. Vai lutar? Vai lutar ou vai recuar? Aleluia, aleluia. Se for para lutar, vamos junto. Se for para lutar,
misericórdia. E aí, você é crente casquinha de ovo ou é o crente com a túnica de papel higiênico? Aleluia. Tudo para, tudo retrocede. Vai ver aquela história na íntegra. Ele lutou como um príncipe. Pode me ferir, eu vou sair daqui morto, mas lutei pela minha vitória. Morto, mas lutei para que o Senhor mudasse a minha história. O sangue pode dar na canela, mas eu não saio daqui enquanto não me abençoares. Ai, mas eu peguei, quem aqui não pega? Ah, mas eu caí, quem aqui nunca caiu? O segredo não é ficar cansado. O segredo é cair, Senhor, me levanta. O segredo é lutar e prevalecer. E prevalecer. Não, quem está entendendo? Não é possível. Maravilha, Jesus. Maravilha, meu Deus. E o que me chamou mais atenção naquela hora, depois do culto, é que verdadeiramente aquele homem que falou no culto de sábado, quem foi que ele falou? Falou assim: eu não te marco enquanto não me abençoares. Pois é, esse aqui, naquele instante, um homem maior do que o pastor Elvis, aleluia, caiu no chão igual uma criança, chorando. Sabe por quê? Porque o Deus que muda a história, o Deus que vê a convicção do seu coração. Tá vendo, minha filha? Tá na luta, tá na prova, mas sai da sua casa no horário do meio-dia, no horário de pico. Tá tudo caindo ao seu redor, mas ela vai pra luta, ela vai pra guerra. A guerra tá gravada, é inimigo na esquerda, na direita, na esquerda. Ai, meu Deus do céu, da retaguarda na frente, mas você tá perseverando. E Deus está dizendo: vai prevalecer, vai prevalecer. Só que a igreja falou pro céu. Fica de pé, igreja. Maravilha, Jesus. Aleluia. Enquanto eu falava, enganador, aquele que segura no calcanhar, tá tudo bem. Mas você não vai ver depois que Deus entregou a vitória, o novo nome para Jacó. Você não vai ver Jacó voltando, aleluia, as práticas da idolatria. Você vai ver Jacó cumprindo, aleluia, Jacó, na presença do Senhor, aquilo que ele havia determinado. Literalmente ele recebeu um novo, literalmente ele recebeu a mudança da história dele. Você não veio aqui por um acaso, não, para cumprir mais uma tabelinha para a mão do meio-dia. Não, você veio aqui porque Deus falou: Jaboque, o lugar do teu milagre. O clamor do meio-dia aqui vai se transformar no tal de Jaboque. Aleluia, e só vai sair daqui enquanto Deus te abençoar. Vamos lutar, vamos guerrear, igreja, aleluia. Vamos guerrear, aleluia. Pegue na mão da pessoa que está no seu lado aí, por favor. Última oração. Vamos pro norte, Jaboque. Vamos. Convido da direita, da esquerda. Vamos guerrear. Deus vai mudar a tua história. Cadê os que te batizaram no Espírito Santo com fogo? Vai descer no meio do arraial. O renovo espiritual.
Que glória! Deus está levantando Israel de Deus nessa tarde. Deus está levantando, aleluia, príncipes, guerreiros, príncipes lutadores. Não largue. Segure. Naquele instante. Não largarei. Ele vai olhar para o anjo. Aquele lugar onde ele lutou. Aquele lugar onde ele prevaleceu. Aleluia, Isabel. Ele vai dizer a partir de agora: eu chamo esse lugar de Peniel, porque Deus me fez o contemplar face a face. Qual é o nome, aleluia, do teu passado? Deus está dizendo: agora é Peniel. Não. Diga para ele: o Peniel de Deus está sobre a tua vida. Diga, por favor: Peniel de Deus sobre a tua história. É o mistério. É Peniel de Deus. Sou declarei e desceu. Deus está mandando eu dizer, aleluia, o Peniel de Deus não vai contemplar. Tu disse: no altar que eu te ofereço, pois é no altar que tu volta para testemunhar. Hoje tu sairás daqui carregada pelo Espírito de Deus, na retaguarda dela, porque ela precisa desse poder de hoje. Ela precisa desse renovo de hoje. Renovada agora. Peniel de Deus na tua história hoje. Segura. Peniel, orava, mais orava, canta, xanaraia. Pega, lava, xurimi, cantaraia. Alguém vem para glorificar essa o nome do Senhor. Aplauda, exalta, glorifica, exalta o nome do Senhor. Jaboque, lugar do meu milagre. Amém, Jesus. Essa semana não é clamor do meio-dia. Essa semana você vai dizer: vou lá no Paulo Jaboque essa semana. Essa semana não tem nada comigo. Essa semana é entre você e ele. Não, você não entendeu, é mensagem, aleluia. Essa
e o Valde Jaboque junto, agarrado, entrelaçado. Vai sair ferida, mas vai sair com a bênção. Vai sair com um milagre, aleluia. Quem vai vir no Valde Jaboque essa semana? Aleluia. Você não vai parar clamando no meio-dia. Você vai dizer, eu vou descer lá no Valde Jaboque hoje. É amanhã o segundo dia da campanha no Valde Jaboque. Terceiro dia da campanha, Valde Jaboque. Aleluia. Eu vou clamar 5 dias, Valde Jaboque. E você pode exaltar o nome do Senhor nessa tarde. Aleluia. Uma oferta de louvor a Deus. Talvez você botou um voto e vai cumprir nessa tarde. Aleluia. Eu acho que eu não ia conseguir pregar. Até saiu uns gritos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pegou? Senhor Deus e Pai, abençoe os teus servos que com amor, com alegria vão ofertar nessa tarde. Recebe a contribuição do teu povo, Senhor, nessa tarde. No nome do teu Filho amado Jesus Cristo. No nome do Senhor Jesus. Quem for ofertar, aleluia, diretamente aqui no gasofilácio, aleluia, e você que vai ofertar a via transferência, aleluia, temos lá na porta, QR Code, temos aqui também, aleluia, fique à vontade. Irmã Margarete contando seu testemunho para a glória de Deus. Amém, aleluia. A paz do Senhor, igreja. Eita, que campanha maravilhosa, né? Eu falo para todo mundo, gente, vai na campanha, vai na campanha. Bom, ontem aconteceu um momento assim maravilhoso na minha vida. Eu tenho uma nora que há muitos anos, né, está na família. Eu tenho um amor muito grande por ela, muito grande. É uma filha, né? Na verdade, todas são filhas. Mas aconteceu várias coisas, principalmente quando eu mudei a minha vida para ser mesmo de verdade a evangélica de verdade. Então eu sofri muitas afrontas, aconteceu muita coisa na minha vida, mas eu nunca desisti. Sempre aquilo do amor do meio-dia, eu fazendo oração, eu pedindo para Deus que as coisas mudassem. E eu sofri afronta justamente com a pessoa que não era para mim sofrer afronta. E um dia aqui, na nossa, que nós fazemos no nosso quarta-feira, isso é só com mulheres, eu pedi perdão para essa minha nora. Me perdoa tudo que eu te fiz. Eu não tinha feito nada, mas o meu coração estava triste, eu precisava pedir perdão naquele dia. E eu pedi perdão. E passado-se um tempo, passou muito tempo, mas ontem o Senhor trabalhou fortemente no coração dela. Com o que o pastor fez ontem foi incrível, maravilhoso no culto, para que fossem ceiar com o coração limpo. E quem que tivesse alguma coisa para pedir perdão, que viesse aqui na frente, pedisse perdão. E aí ela pediu perdão para a prima dela. E eu fiquei quietinha ali, né? A mãe estava lembrando mais. Aí ela virou e me abraçou e me pediu perdão. Aleluia! Perdão por tudo que eu lhe fiz. Perdão, minha sogra. E assim eu chorei tanto, foi tão maravilhoso, porque eu nunca desisti de que houvesse de verdade o perdão entre nós. Eu sempre confiei e acreditei, e justamente o amor do meio-dia faz isso na nossa vida. Amém, irmãos? Esse é o nosso Deus, aleluia. Glória a Jesus. Hoje a irmã Margarete contando o testemunho. Amanhã é você, para a glória de Deus. Fique de pé. Senhor Deus e Pai, leva-nos debaixo da tua proteção. Guarda-nos, livra, Senhor, de todo mal. Que a tua bênção, Senhor amado, vá conosco. Jaboque, lugar do meu milagre. Eu creio, Senhor amado, que literalmente essa campanha, Senhor, será a semana da nossa vitória. No nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Estenda as mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós e todos digam amém. Mais uma vez, dá uma salva de palmas a Deus, ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Vem à frente receber a unção com óleo. Amanhã vai estar só a graça, só a unção, né? Passou a noite inteira tossindo. Não dormiu e nem deixou o pastor comigo. Enquanto eu sei na vitória. Mas é o Espírito Santo quem usa. Ele é poderoso, cumprir um milagre, a resposta, o milagre, a bênção. No nome de Jesus Cristo, cumprir um milagre, a resposta, a bênção.